A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Essa é a quarta e última aula desse módulo, Princípios de Revelação na Palavra, né? Então nós vamos concluir esse tema para que na semana que vem a gente possa avançar para o nosso segundo tópico. Então hoje, o fechamento, é muito importante que você tenha compreendido tudo que nós construímos até aqui, porque isso vai servir de base para que a gente possa fazer o fechamento. Afinal de contas, hoje nós vamos falar diretamente sobre a revelação da palavra de Deus. A revelação é o conhecimento da vontade de Deus, a maneira como Deus fala conosco. E por isso é importante eu espero que você tenha não apenas estudado, mas já esteja praticando, já esteja percebendo a diferença entre o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a função de cada um deles. Isso é muito importante para que você tenha discernimento do seu espírito, né? Nosso espírito precisa ser exercitado, né? Da mesma forma que a nossa mente precisa ser transformada e o nosso corpo precisa ser disciplinado. Então hoje nós vamos concluir esse tema, né, a respeito de revelação. E como eu falei, revelação, irmãos, não é essa palavra de uso comum, né? Quem é já crente há mais tempo, quem é da linha pentecostal principalmente, deve estar muito familiarizado com esse termo revelação, né? Eu recebi uma revelação lá no culto, né? Geralmente é a maneira como as pessoas se referem ao ministério profético, né? Então a igreja, as pessoas quando fluem no profético, né, entregam uma palavra, mas o termo bíblico é palavra de conhecimento, né? Então, falar, eu fui numa reunião lá e uma profeta se levantou e deu uma palavra de Deus para mim, né? A gente de forma coloquial, né, fala, recebi uma revelação, né? Mas na verdade o termo para isso é palavra de conhecimento. E é uma das formas de revelação. Mas revelação é todo aquele conhecimento que chega até nós através do Espírito, que é da parte de Deus. Então, obviamente que vai chegar a palavra de conhecimento para você, vai chegar a palavra de conhecimento para você entregar para alguma pessoa, vai chegar a palavra de sabedoria quando você precisar tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Então a revelação ela é muito mais ampla do que apenas isso que às vezes a gente vê que é a palavra de conhecimento, quando alguém entrega uma palavra de conhecimento para outra pessoa. E ao contrário, né, eu já quero desmistificar isso aqui. Isso não é o ministério do profeta somente, né? O profeta, existe o ministério do profético, ele é bíblico, mas essa revelação ela é para todo crente. Jesus Cristo ele fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem. Então veja, todo crente precisa escutar de Deus, todo crente precisa ouvir de Deus. Pastor, se todo crente ouve de Deus, para que precisa do profeta? Veja, o profeta ele vem para exortar, o profeta ele vem para consolar, o profeta, o ministério dele tem o lugar dele, e muitas vezes para confirmar aquilo que Deus já falou no seu coração. Então a gente sempre aconselha, nunca comece nada na sua vida com base numa profecia que você recebeu de alguém, com base numa palavra de conhecimento que te contaram. Deus precisa primeiro falar no seu coração, e aí você pode, às vezes o que Deus fala não está muito claro, né? Você vai aplicar oração, meditação, né? Para discernir melhor, e nesse caminho, né, existem confirmações, né? Dentre elas a confirmação profética, que geralmente é através de outra pessoa que às vezes não sabia a respeito de nada daquilo que você estava pensando ou buscando, e vai lá e entrega uma palavra de Deus para você. Mas a gente aconselha nunca você a começar nada a partir de uma revelação, né, de uma palavra profética que outra pessoa teve sobre você. Por quê? Nós vamos entender que à medida que você tem a percepção no seu espírito, né, primeiro, você pode ter uma percepção errada. Nós somos falhos,
nós somos humanos. A Bíblia fala que o espírito se sujeita ao profeta. Segundo, você pode ter a revelação correta, pode ter a percepção correta, mas você pode ter a interpretação errada, você pode ter interpretado de forma errada, né? Então, eu me lembro de uma situação, eu vou procurar dar alguns exemplos aqui que não envolvam pessoas, né? Até para não expor ninguém, mas eu me lembro de uma vez de estar numa reunião em que a pessoa que estava conduzindo aquela reunião não era daquela igreja, era uma pessoa convidada, né? E olhou para um rapaz que era um ministro de louvor lá, estava sentado assistindo, e falou: olha, você vai casar com essa mulher aí que está do seu lado, muito em breve e tal. Só que assim, a revelação estava certa, Deus havia falado que ele ia casar e tal. Mas não era aquela pessoa que estava do lado. Aquela pessoa que estava do lado dele não tinha nada a ver com ele. Era outra pessoa que não estava ali naquele momento. Então, apesar de ter tido a revelação correta, a interpretação estava errada. Nós precisamos ser cautelosos com relação a isso, né? Cautelosos a respeito dessas impressões do nosso espírito, principalmente se nós ainda não temos o hábito, se não é algo ainda que você tem confiança e segurança para fazer. Afinal, nós estamos falando, e isso envolve a vida de outras pessoas, ou mesmo envolve a nossa própria vida. Então, como é que você lida numa situação quando essa? Vamos supor que você está num ambiente, vem uma impressão muito forte no seu espírito para dizer alguma coisa para outra pessoa, né? A primeira coisa, irmãos, que nunca falha, chama-se humildade, né? Seja humilde na maneira como você fala com as pessoas, né? E provavelmente você já ouviu, ou se não viu, provavelmente você ainda vai ver pessoas que são muito performáticas para entregar uma palavra de conhecimento. Ela chega para outra e fala: eis que vos digo, meu servo, né? Como se o próprio Deus tivesse incorporado ali, né, no corpo daquela pessoa, né, e começa a falar. Nós não recomendamos esse tipo de abordagem, né? Nós recomendamos sempre uma abordagem com humildade, né? A gente sempre pergunta para a pessoa, fala: olha, eu estou tendo uma impressão aqui no meu espírito ou no meu coração e eu queria te falar de algo, mas olha, se não for para você, se isso não servir, se isso não se aplica, se essa impressão estiver errada, você, por favor, desconsidere isso, né? Então, nós sempre somos muito cautelosos naquilo que nós fazemos, né? Claro que quem procura ser performático também corre o risco de errar redondamente, né? Então, nós estamos desmistificando isso, né? E às vezes até porque, por causa dessas pessoas que são performáticas, muitos se sentem inibidos, né, para poder exercitar o seu dom, porque acham que é algo extraordinário, acham que é algo muito distante da realidade. Enquanto ouvir a Deus, né, ter essas percepções do Espírito, tem que ser algo para todo aquele que nasceu de novo. É a maneira de Deus falar conosco. Deus quer falar diretamente conosco, né? Como eu falei, Deus usa pastores, Deus usa profetas, Deus usa os irmãos, Deus usa os nossos pais naturais, Deus usa amigos, mas essas pessoas todas têm que corroborar, né? Elas têm que confirmar algo que Deus já colocou no seu coração, para que você possa ter um testificar e ter segurança naquilo que você está fazendo. Ok? Então, passada essa breve introdução, eu quero entrar, né, propriamente agora a respeito dessa revelação, né? E o que é a revelação? A revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Lembra que todo aquele que é nascido de novo, o Espírito de Deus agora vem habitar no coração daquela pessoa. E a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Aleluia! Isso é a certeza que nós temos da nossa salvação. Certeza que nós somos habitação eterna do Senhor, porque agora nós somos um só espírito com Ele.
Como é que alguém pode dizer que é salvo? A Bíblia responde, pelo Espírito que testifica no nosso espírito, ou seja, quando nós percebemos o Espírito de Deus dentro de nós, essa é a certeza que nós somos filhos, que nós somos salvos, porque a vida do próprio Deus veio habitar em nós. Ah, mas essa vida, né? Você sabe, tem crentes que não negam isso, mas tem crentes que falam que o Espírito Santo se retira da pessoa, né? Essa é uma doutrina muito bonita, mas ela é uma doutrina do Velho Testamento, quando o Espírito de Deus não habitava ainda nas pessoas, né? Não habitava, então o Espírito Santo vinha sobre a pessoa em momentos especiais e depois se retirava. Não é a realidade do Novo Testamento. Graças a Deus, essa não é a nossa realidade. Jesus fala, você pode olhar lá em João 14, que ele iria fazer morada eterna em nós. Hoje nós vivemos a profecia de Joel, que fala que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e todos iriam conhecê-lo. Então, hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então, a revelação, como eu falei, não confunda com a palavra profética, com a palavra de conhecimento, que é um dos aspectos da revelação, mas a revelação é muito mais amplo do que isso. Revelação é todo conhecimento que chega no nosso espírito e ele vem da parte de Deus, então ele é trazido pelo Espírito Santo. Então olha que maravilhoso isso. O Espírito Santo como Deus, né? Ele tem os atributos de Deus. Você conhece quais são os atributos de Deus? Bem, Deus ele é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso. Deus ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Ele não é limitado, é como nós que temos um corpo físico. Então esses são os atributos de Deus. E o Espírito Santo, ele tem todos esses atributos, porque o Espírito Santo também é Deus. Lembra que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, veja, você tem alguém habitando dentro de você que é todo-poderoso, que tem todo o conhecimento e que está em todos os lugares. Isso é fantástico, é como se você tivesse todo o conhecimento, toda a sabedoria dentro de você, à sua disposição, né? E quando nós aprendemos a lançar mão desse recurso, né? A escutar o Espírito dentro de nós, irmãos, a gente começa a viver numa base sobrenatural, né? Aí quando você olha e veja, Jesus, eu falei que ele é Deus e possui esses três atributos. Mas quando Jesus veio em carne, quando Jesus habitou entre nós, a Bíblia fala que ele se despiu da sua glória, ele abriu mão desses atributos. Ele precisava vir também como homem. Então Jesus ele era todo Deus e todo homem. Mas quando ele estava aqui na terra, ele não podia ser todo-poderoso. Ele veio à semelhança de homem. Ele não estava em todo lugar, ele não era onipresente. E ele também não era onisciente. Ele não sabia de todas as coisas. Mas é interessante que ainda assim, através da revelação do Espírito, ele ficava sabendo das coisas. E é muito interessante, às vezes as pessoas iam conversar com Jesus e Jesus já sabia o que aquelas pessoas queriam perguntar. Mais do que isso, já sabia a intenção daquelas pessoas, né? A Bíblia fala que Jesus, sabendo que os fariseus queriam, né, pegá-lo em contradição, indagaram tal coisa. Então, essa é a sabedoria que o Espírito Santo pode trazer para nós. Já pensou que maravilhoso isso? Você poder... É como se o próprio Deus, você perguntando para Deus, olha Deus, será que é isso aqui que eu devo fazer? Deus, o que eu respondo para aquela pessoa? Deus, como é que eu lido com o meu cônjuge, né? Deus, será que essa proposta aqui de trabalho, ela é correta? O que você acha? Será que Deus ia trazer uma boa resposta para você? Será que ele ia te dar uma direção certa? Sabe, é esse o recurso tão poderoso que está à disposição de todo aquele que é nascido de novo, né? É uma pena, irmãos, que poucos crentes compreendam isso, né? Eu fui, inclusive, em contato com esse material que eu estou ministrando aqui, eu fui descobrir isso com 30 anos de idade, né? Depois de ter passado 3 décadas da minha vida ignorando essa realidade tão maravilhosa
né? E é claro, né? A partir dali eu comecei, mudou totalmente a minha vida? Não, irmãos, eu comecei a aprender, né? Então, se você está ouvindo isso pela primeira vez, eu quero dizer que isso é um aprendizado, né? Você não vai sair amanhã tendo todas as respostas e sabendo acessar isso o tempo inteiro, mas é algo que vai ser construído, né? Você vai exercitar o teu espírito até que você consiga perceber a voz de Deus falando dentro de você, né? As pessoas às vezes procuram uma voz exterior, mas a voz está dentro de nós, né? E isso também é algo que o mundo hoje conspira, né, para impedir que isso aconteça, porque hoje nós vivemos num mundo de hiperestímulos, né? Você tem a hiperconectividade o tempo inteiro, né? Hoje celular é um smartphone, é conectado na internet, é o tempo inteiro rede social, notícia, aviso, WhatsApp, notificações, e-mail chegando. E mesmo em nossas casas é televisão, é som. Então o tempo inteiro a gente é bombardeado externamente, né? E eu não acho que é por acaso isso, né? Eu acho que há um investimento do inferno para que cada vez mais a gente seja desconectado daquilo que é interior, porque a voz que fala dentro de nós, ela é interior. E é muito importante que você esteja desconectado desses estímulos para que você escute a Deus. Né? Como eu usei nas aulas passadas aquele exemplo de você jogar uma pedrinha no meio de um lago de água parada, você vai saber exatamente onde ela caiu, você vai conseguir observar as ondas. Mas experimenta jogar essa pedrinha no mar revolto, né, cheio de ondas, você não vai ver onde ela caiu, né? Então, isso é mais ou menos o que acontece. Então, revelação é esse conhecimento que é transmitido de Deus para nós através do Espírito Santo no nosso espírito, né? Quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, então há uma revelação, né? Deus te faz enxergar, porque eu coloquei aqui luz de Deus que brilha no nosso espírito, porque muitas vezes vai acontecer de coisas que já estavam ali, coisas que você talvez já tinha lido, né? Provavelmente você já passou por isso. Você pegou um versículo da Bíblia para ler determinado dia e um versículo que você já conhecia, você já tinha ouvido, você já era familiarizado com ele, às vezes até sabia de cor, mas de repente aquele versículo falou algo para você, ele transmitiu algo que está além daquelas da semântica, né, idiomática, ele trouxe uma verdade impregnada. Então por isso que a gente fala que é luz, né? Aquilo havia uma verdade revelada ali que estava escura e agora você passa a enxergar. Isso é um aspecto muito interessante, porque muitas coisas estão à nossa visão, mas nós não percebemos, né? E às vezes Deus traz luz e você começa a enxergar aquilo, né? Geralmente quando a gente pede, por exemplo, uma palavra de sabedoria, o que é isso? É quando Deus te dá uma capacidade, né, que não é humana, não é fruto do seu raciocínio, nem fruto de sua experiência, mas é aquele saber que chega no nosso espírito com uma determinada direção. Às vezes aquela opção já existia ali, mas você não tinha prestado atenção, né? Às vezes quando a gente vai resolver algum problema, né, e muitas vezes a gente se acha sem saída e às vezes Deus mostra pra gente algo que a gente não estava enxergando. Olha, não, faça dessa forma aqui, né? Escolha esse caminho aqui, faça essa opção aqui. Ela estava ali, mas a gente simplesmente não tinha percebido, né? Havia passado batido. Então por isso a gente fala também que a revelação é quando Deus traz luz, né, para determinada coisa. O que mais? A importância de nós obtermos revelação, né? Eu coloquei aqui o texto de Efésios 1, do verso 15 ao 19, o apóstolo Paulo, né, falando das orações, né? Diz assim: fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor, deixa eu arrumar esse nosso aqui, quando eu copiei aqui, provavelmente, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, aquilo que eu falei, para que você enxergue, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. É interessante como que o apóstolo Paulo,
deixa eu colocar aqui também no slide seguinte, como que ele menciona a revelação. Olha Filipenses 1:9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente em pleno conhecimento, né? Em plena revelação e toda percepção, né? Colossenses 1:9. Por essa razão não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Evangelho. Então é interessante que, e você vê nas cartas que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas, né? E em algumas delas, como a de Coríntios, ele repreende algumas situações que haviam lá, ele menciona alguns problemas, e é interessante assim que o tempo inteiro o apóstolo Paulo ele ora para que as pessoas tenham revelação da parte de Deus, né? Eu fiz uma brincadeira também nas aulas passadas aqui, que se a gente souber ouvir o Espírito, nós não precisamos de mais nada. Aliás, a Bíblia é quem fala isso, né? A unção que tendes em vós vos ensina todas as coisas. Então, a rigor, igreja nenhuma precisaria ter curso de noivos, né, para ensinar os cônjuges a serem bom marido e mulher. Não precisava disso. Não precisava ter curso de empresário para ensinar as pessoas a serem bons empresários. Não precisava de absolutamente nada. A gente só precisaria ensinar as pessoas a escutarem o Espírito. Em outras palavras, só precisaria ensinar as pessoas a terem revelação, né? E é isso que o apóstolo Paulo fala, né? E eu fico pensando, o que será que aqueles discípulos de Jesus enxergaram que fez com que eles mudassem completamente a vida deles? Que fez com que eles abrissem mão daqueles valores que eles tinham, né? Que fez até com que eles arriscassem a própria vida pelo Evangelho. Bem, alguma coisa eles enxergaram. E por que talvez muitas pessoas nos dias de hoje, né, elas tratam, né, o Evangelho, a igreja, com um certo desdém, né, ou não dando a devida importância? Porque provavelmente ainda não enxergaram o valor dessas coisas. Agora, não pense que isso vai ser algo que nós vamos ensinar ou que a pessoa vai ser instruída, né? Eu posso te ensinar, como eu estou fazendo aqui, que você precisa ouvir de Deus, mas quem vai te instruir é a voz de Deus. Então, a única forma de você ter revelação é quando Deus fala com você. É claro que Deus pode pegar, como eu falei, pode pegar um versículo, né, e dentro daquele versículo que você já leu muitas vezes, ele pode te dar revelação em cima daquele versículo. Deus pode pegar uma pregação, pode pegar uma palavra que eu estou falando aqui e Deus trazer revelação, mas o único que pode trazer revelação no seu espírito é o próprio Deus. E é interessante que a oração do apóstolo Paulo era essa, porque não era algo que ele podia fazer, mas era algo que ele pedia para Deus, para que aqueles irmãos tivessem revelação da parte de Deus, tivessem os seus olhos abertos, né? Então, a grande questão nos dias de hoje do nosso mundo, né, é que nós não enxergamos o mundo espiritual, nós não enxergamos a dimensão onde Deus está, nós não temos discernimento, né, do reino de Deus completamente, e cada vez que os nossos olhos são abertos, né, mais nós vivemos dentro dessa dimensão, mais nós desfrutamos do reino de Deus, mais nós temos entendimento da vontade de Deus, de quem nós somos, daquilo que nós devemos fazer. Por isso que nós deveríamos buscar, e eu também já falei aqui, se você puder aprender uma coisa nesse curso todo, aprenda que você precisa ter revelação de Deus, aprenda a ter revelação, aprenda a escutar a Deus, né? Não com o seu ouvido, escutar a Deus através das sensações que o Espírito Santo traz no seu espírito. Ok, irmãos? Como que funciona esse processo de revelação, né? 2 Coríntios 5,16 fala assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é conhecer segundo a carne, né? Lembra que a carne não diz respeito apenas ao nosso corpo, né? Mas tudo aquilo que é da mente também é da carne. Então, e lembre-se que na mente nós temos, na nossa alma, nós temos a mente, a vontade
e as emoções. Então a mente é a mente racional, é a psique, é o nosso raciocínio lógico, né? Mas existem as vontades, né? E tem também as nossas emoções. Então, geralmente a gente rotula, né, os crentes que são movidos pelas suas vontades, né, pela preguiça, né, pela empolgação, sabe? Pessoas que estão empolgadas, aí de repente somem, né, porque ficaram deprimidas, né? São pessoas movidas pelas vontades, pelas emoções. Então a gente costuma rotular essas pessoas como carnais. Mas aquele que parece muito muito sábio, né, que é aquele crente intelectualizado, né, que tem muito conhecimento natural, que tem uma mente que faz boas ponderações e boas avaliações, é tão carnal quanto esse crente que é movido por vontades e emoções, porque ele usa a sua alma para fazer julgamentos, né? Alguém que depende da alma. Então, aqui está dizendo que daqui por diante ninguém nós vamos conhecer, avaliar, nosso conhecimento não vai ser mais obtido através da carne, ou seja, através da nossa mente, através das nossas avaliações, né? Eu já devo ter falado aqui que a nossa mente não é um bom indicador para nós fazermos avaliações, né? E é interessante que, humanamente falando, naturalmente falando, toda informação que nós absorvemos, tudo aquilo que nós ouvimos, enxergamos, observamos, ele chega para nós e é processado pela nossa mente. Só tem um probleminha, a nossa mente ela também foi afetada pelo pecado, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Os três foram afetados pelo pecado, né? O corpo foi afetado pelo pecado porque hoje nós envelhecemos, nós temos doença, né? Nossa carne é corruptível, como diz o apóstolo Paulo. Mas nosso espírito também, nosso espírito morreu, né? E por isso Deus nos deu um espírito novo. E a nossa alma também se tornou uma alma caída, né? Dificilmente, eu diria, aliás, impossível você achar alguém que tem uma alma perfeita, né? Uma mente equilibrada, alguém que faça avaliações corretas, porque ela foi afetada. É como uma lente distorcida, é uma lente embaçada, né? Há uns anos atrás, os Estados Unidos gastou milhões de dólares para enviar um satélite para o espaço, né? Se não me engano, foi o Hubble. E aí, depois de anos de pesquisa da NASA e milhões de dólares gastos naquele programa espacial, o telescópio chegou lá no espaço, descobriu que ele estava desfocado, que ele não fazia fotos focadas, né? Claro que depois enviaram uma outra missão com uma lente para corrigir aquilo, mas a nossa alma é desse jeito, ela foi afetada, ela é distorcida. Nós nunca conseguimos fazer uma leitura perfeita das coisas. Então, o único indicador que nós podemos confiar é o nosso espírito. Por quê? Não que o nosso espírito não tenha sido afetado pelo pecado, mas ele foi afetado tão gravemente que Deus pegou e nos deu um espírito novo. Então, esse não sofre... Não sofre a influência, né? Não foi danificado pelo pecado. Nosso espírito ele é intacto. E o Espírito de Deus foi habitar nele justamente para que ele não fosse mais afetado pelo pecado. Então, esse é o parâmetro que a gente pode confiar 100%. Então o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios. Olha, daqui por diante, preste atenção, ele está falando para pessoas que haviam se convertido. Falar, agora, a partir de agora, eu não quero mais que você faça avaliações segundo a sua carne, ou seja, segundo a sua mente, segundo emoções, segundo vontade, experiências passadas. Não, agora você conhece através do Espírito, né? E ele fala assim, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Qual que é o Cristo segundo a carne, irmãos? É o Cristo histórico, né? É o Cristo que as outras religiões conhecem, é o Cristo que o mundo conhece, sabe? As pessoas não negam Cristo, no sentido de que não negam a existência dele. Existem provas que Cristo existiu, ninguém duvida disso, né? O que eles negam é Cristo como o Salvador do mundo, como o Redentor. E isso tem que ser fruto de revelação,
né, o conhecimento da mente, o conhecimento segundo a carne, nunca vai te levar a isso, né? Aliás, uma das passagens, acho que eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei esse versículo aqui, mas Jesus ele pergunta para os seus discípulos, né, quem ele era, né, num dado momento ali do seu ministério, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E é interessante que Jesus fala, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi a carne quem te revelou, ou seja, isso que você está dizendo aí não é fruto de raciocínio, não é fruto de ponderação, não é fruto de estudo, não. Jesus fala, foi o Espírito do meu Pai quem te revelou. E digo mais, sobre essa revelação eu edificaria a minha igreja. Então a igreja ela é edificada com pessoas que têm revelação no Espírito. Né? Um grande engano das pessoas é achar que a igreja se faz com conhecimento segundo a carne, com mentalidade. Eu já vi isso acontecer, né? Igrejas fazendo pesquisa entre os membros. Olha, o que você acha melhor, fazer isso ou aquilo, cantar 2 ou 3 músicas, que estilo de música você gosta mais, qual o horário é melhor, e assim, uma série de claro, pode ter o seu lugar no sentido de uma determinada flexibilidade, mas igreja não é feita de boas ideias. Igreja é feita quando você tem revelação da vontade de Deus. Então isso é muito sério para os dirigentes, né, para aqueles que estão à frente da igreja, né? Nós sempre buscamos jamais colocar a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus na igreja, né? E como é um lugar onde as pessoas gostam de dar palpite, né? Pastor, por que não pinta essa parede dessa cor? Por que não faz tal coisa? Por que isso? Por que não aquilo, né? Veja, a igreja é edificada com base na revelação. É a vontade de Deus é quem determina. A igreja tem dono, ela não é nossa, irmãos. Então, isso é uma advertência, né, para aqueles que estão à frente da igreja. Nós nunca devemos fazer a nossa vontade, mas sempre discernir a vontade de Deus. É possível errar? Claro que é possível, irmãos, mas sempre buscando a vontade de Deus. E é uma advertência para os membros também, né? Que quando a liderança determina uma coisa, né, para acatar aquilo como se fosse a vontade de Deus, sabe? Tudo que nós fazemos não é fruto de boas ideias, mas é debaixo de direção de Deus, é debaixo de um discernimento da vontade de Deus. Então você não deveria ver essas coisas como uma sugestão humana, ou não sei se eu vou fazer, o pastor falou, mas acho que não. Você deveria receber essas direções, né, como a vontade de Deus, né, e ter zelo por elas, ok? Então, o processo de revelação, né, ele é um conhecimento que chega no Espírito e não mais na nossa mente. Né? Agora eu vou falar sobre características da verdadeira revelação. Veja, como eu falei, revelação, e eu vou usar mais exemplos aqui, porque talvez seja o mais comum, que talvez a maioria aqui já tenha visto, né? Eu vou usar como exemplo a palavra de conhecimento, que é a palavra profética, né? Que geralmente o profeta que libera no meio da igreja, né? Ou para a pessoa. Mas a revelação, como eu falei, ela pode ser individualmente. Você e Deus orando, Deus pode trazer algo para você, pode ser lendo a Bíblia, pode ser enquanto você escuta uma mensagem. Mas a primeira característica da revelação gera vida. Nosso Deus, ele gera vida e não morte, né? E eu estou lembrando aqui de Jesus, quando, logo no começo do seu ministério, acontecem 2 fatos muito interessantes, né? Jesus, ele vai atender, né, a filha de Jairo, né, que estava morta, né? E a Bíblia fala que Jesus vai lá e toca e essa menina vive. Mas no meio do caminho há uma mulher com fluxo de sangue que encosta em Jesus. Você sabe, tanto nessas 2 situações, para a nossa cultura talvez não tenha sentido, mas eu ouvi um judeu explicando a correlação dessas 2 histórias, né? A mulher em fluxo de sangue, ela não poderia tocar Jesus, porque Jesus ficaria impuro, ou seja, iria transmitir morte para ele. E Jesus também não poderia tocar aquela menina morta, senão ele se tornaria impuro. Mas onde o nosso Deus toca, gera
vida, né? Então aquela menina reviveu e a mulher do fluxo de sangue ficou curada imediatamente, porque onde Deus toca, onde Deus está presente, há vida. Você quer saber se uma reunião ali tem palavra de Deus ou não? Observa se aquelas palavras estão gerando vida ou estão gerando morte na congregação. Né? Infelizmente é muito comum, pastores pegam a palavra e começam a bater no povo, começam a falar palavras de morte. O que são palavras de morte? Palavras de condenação, palavras que contrárias à vontade de Deus, né? Apesar de muitas vezes isso está na Bíblia, mas está dentro de um contexto errado, de um contexto do Velho Testamento, de um contexto de desobediência do povo, né? E muitas pessoas começam a liberar essas palavras e aquilo vai gerando morte. Né? O primeiro critério, então, quando você lembra que eu falei que nós vamos aprender a perceber o Espírito, né? Então, eu tive uma impressão agora, será que é revelação? Será que é da parte de Deus? Primeira coisa que eu te pergunto, gerou vida? Como é que você se sentiu quando você recebeu? Não, eu fiquei ruim quando eu tive aquela percepção. Não, então é medo. A Bíblia fala que o medo não procede de Deus. Gerou... Eu fiquei incomodado com aquilo. Não, Deus traz paz. Então não é de Deus. Então, veja, são indicadores muito simples que você de cara já pode eliminar algumas coisas, né? A gente brinca, né? Fala, olha, se você tiver, por exemplo, pastor, eu não sei se eu tô com uma impressão aqui que Deus está mandando eu jejuar, mas eu não sei se é de Deus ou não. Eu falei, acaso o diabo vai mandar você jejuar? Então, de cara, são brincadeiras, é claro, mas eu tô sentindo aqui, eu não sei se é de Deus ou não, uma vontade de orar. Você acha que o diabo vai mandar você orar? Você acha que o diabo vai mandar você evangelizar? Vai mandar você para a igreja? Então tem coisas que são simples de você perceber, mas isso é muito fato. Aquilo que é de Deus gera vida. Não vai gerar condenação, não vai gerar morte, não vai gerar temor. Temor no sentido de medo, né? Porque essa palavra temor também porque não existe na língua portuguesa um paralelo para ela. Mas quando a Bíblia fala de temor, de temer a Deus, ele está muito mais relacionado a respeito. Tá? Então, um homem que teme a Deus é um homem que respeita a Deus, não é um homem que tem medo de Deus, ok? Então, só para você entender. Então, essa palavra que chega no seu coração, você ficou com medo, né, diante da situação, ela te trouxe uma incomodação, uma inquietação, uma ansiedade. Não é de Deus, porque a voz de Deus, ela acalma a tempestade. Né? A voz de Jesus, né, ela traz paz, ela traz vida. Né? João 6,63, Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então vida, olha, é assim, muito... um termômetro, é uma balança muito excelente para você saber quando as coisas são de Deus. Né? Então, quando eu estou, por exemplo, escolhendo as músicas para o louvor, tem músicas que você gera vida, mas tem músicas que abatem ou que não traz nada. Então isso é um critério, né? Numa reunião mesmo, né? Eu falei aqui da pregação, mas às vezes na célula tem pessoas que abrem a boca e gera vida no ambiente, gera fé, gera ânimo, você fica alegre, você queima no seu coração um testemunho, né? Agora, veja, eu já ouvi testemunhos que queimavam no coração e você ficava empolgado, feliz, como eu já ouvi testemunho que gerou morte, né? Pessoa que abria a boca para testemunhar, mas para enaltecer a si própria, para poder contar vantagem de si mesma, do quão ela era boa e do quão ela era espiritual, o quão ela era fiel a Deus. São coisas que geram morte, porque aquilo é carnalidade, é a pessoa querendo, né, se exaltar, né? E a gente é um ambiente que não é palavra de Deus. Então você, com o tempo, você vai percebendo isso. Você chega num ambiente, você chega numa casa, você chega numa conversa, um vídeo que você assiste, uma pregação, né? E como eu falei, não é porque é uma pregação que vai estar gerando vida. Pode estar, a pessoa pregando pode estar gerando palavras de morte, né? E tá cheio desses na internet, irmãos. Meu Deus do céu.
cheio de pessoas gerando morte, condenação, acusação, né? Falando mal das coisas de Deus. Então, muito cuidado, né? Lembre-se que o diabo ele foi afrontar Jesus com a própria palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a letra por si só, ela mata, ela precisa ter o Espírito que vivifica, né? Então, quando o Senhor fala conosco na palavra, na sua palavra, né, isso vai gerar vida dentro de nós. A primeira característica de alguém que recebeu a revelação do Senhor é que ele será cheio de vida, né? Então, uma reunião que tinha vida, você sai cheio de vida. A célula que tem vida, as pessoas saem cheias de vida, né? Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério, que revelação gera fé. O que é fé? É você crer naquilo que Deus diz, né? E geralmente envolve aquilo que está fora da nossa capacidade humana, porque aquilo que nós humanamente damos conta de fazer, você não precisa exercer fé, né? Aquele que recebe revelação sempre será cheio de fé. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não há fé, é porque não houve revelação. Como eu falei, a palavra de Deus, ela nos enche, ela nos encoraja, ela está sempre trazendo vida, né? E vida de Deus, e aquilo te enche de fé, porque é como se você tocasse numa pontinha do céu. Aquilo te extrapola a experiência natural, te extrapola aquilo que naturalmente a sua mente é capaz de fazer. Então, aquilo te dá fé, né? Então, todas as vezes que a gente escuta a palavra de Deus, você tem uma convicção, você tem uma fé. Como eu falei, isso não é fruto da sua mente, né? A sua mente, ela faz as suas ponderações, mas a palavra de Deus, ela é superior, por isso que ela gera fé, porque está além da sua compreensão natural. E aí você entra no terreno da fé. O que mais? Revelação gera mudança, né? Depois que recebemos a revelação do Senhor, nunca mais seremos os mesmos, pois a revelação nos transforma, né? Aqui está falando da revelação do próprio Deus, né? Como Pedro, tá aí, né? O texto que eu estava procurando agora há pouco, Mateus 16:16. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E aí Jesus fala: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, ou seja, não foi a tua mente, não foi a tua alma quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. E aí ele fala, né? E agora eu te digo que tu és Pedro, tu és Cefas, ou seja, Simão Barjonas, né? Simão no hebraico é aquele que ouve, né? E Pedro significa Cefas, né? Que é pedra, né? Então toda revelação, ela traz transformação dentro de nós. Quando nós, por isso que a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Cada medida de revelação vai mudando, vai acrescentando glória na gente. A gente vai avançando ponto a ponto, né? À medida, lembra que nós falamos que a nossa mente, ela precisa ser renovada, ela é transformada. Então, cada revelação que a gente vai tendo, a gente acrescenta um pouco mais de conhecimento dos céus dentro de nós e tira um conceito que foi terreno. Então, quanto mais revelação, mais transformação. É assim que Deus vai moldando, né, e transformando as nossas mentes. O que mais? Revelação nos sustenta na tentação. Quando uma verdade é aprendida só na mente, ela não nos ajuda na hora dos ataques do diabo. Mas quando é algo que queima em nosso coração, sabemos que haverá fé para destruir a ação do inimigo. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você entendeu, né, da parte de Deus, que você leu, que você precisa pregar o evangelho. E aí você sai para pregar o evangelho, mas aí começa a encontrar dificuldades, as pessoas endurecem o coração. E aí no final de um dia inteiro você pregou lá para 30 pessoas e ninguém quis te ouvir, ninguém aceitou a palavra de Deus. E aí você volta para casa muito triste, né? E aí você começa a pensar assim, será que eu devo amanhã voltar a pregar, né? Por quê? Quando você fez isso, você fez movido por um desejo. Lembra que desejo está lá na alma, né? É uma das funções da alma, né? Ou talvez por uma própria ponderação da mente, falando, não, eu preciso ser um crente, eu preciso ir lá e preciso evangelizar. Sabe? Todas essas ponderações da mente,
elas, quando chegarem dificuldades, por exemplo, elas vão cair, porque a sua mente, primeira coisa, ela vai ponderar, olha, mas eu fui lá, mas nada aconteceu, né? Será que vale a pena, né? Agora, quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem uma revelação, é diferente, porque aí pode vir todo tipo de adversidade, você tem uma convicção. Lembra que a revelação ela gera fé, ela gera vida, que a sua energia ela não está motivada em fatores externos, ela está dentro de você. É o Espírito Santo que eu não gosto de usar esse termo no português, eu acho feio que os progressistas utilizaram, mas ela é quem te empodera, ela é quem te dá um poder que te move a fazer as coisas. Então, veja, tudo aquilo que nós iniciamos na obra de Deus tem que ser por revelação. Porque se for apenas baseado na ponderação da mente, apenas na vontade, apenas nas emoções, o que é pior ainda, né? Naquele momento efusivo, você levantou a mão, você se voluntariou para fazer tal coisa, aí passa tudo aquilo, acabou a vontade, acabou a emoção, você vai ficar se arrastando para fazer isso. Mas quando você tem revelação é diferente, né? Quantas pessoas que a gente vê na igreja frustradas, né? Porque como aquele irmão do filho pródigo, há tantos anos que te sirvo, né? Por quê? Mas servia na sua própria carne, servia na vontade própria, sem revelação da parte de Deus, né? Eu gosto de contar uma historinha, né? Nós somos uma igreja em células, né? E nós fazemos ocasionalmente alguns retiros evangelísticos, que nós chamamos de encontro, né? Então você imagina 2 pessoas na sua célula e aí o líder chega para elas e explica, né, o que vai fazer o encontro e fala assim, olha, vocês evangelizem as pessoas e convidem, né, tragam elas para fazer o encontro aqui. E aí você pega dois membros daquela célula e os 2 saem a convidar pessoas, né? E vamos supor que os 2, cada um conseguiu 5 pessoas para levar para o encontro, né? Só que um deles, você pergunta para ele, nossa, que legal, você conseguiu 5 pessoas para participar do encontro, né? E ele fala assim, pois é, né? O meu líder mandou, né? E eu tenho que fazer, ainda mais que eu vi que o meu colega aqui conseguiu 5, se eu conseguir menos, né? Vai ficar feio para mim. Esse negócio de produtividade em igreja em células, né? Bem, ele está fazendo com base na alma dele, né? Na ponderação dele. Agora o outro líder, você chega, nossa, você conseguiu 5 pessoas. Ele fala assim, pois é, são 5 vidas que vão ser transformadas, são 5 gerações, são 5 famílias. Quer dizer, aquele ali, ele teve revelação. Um achou que era só para preencher relatório, porque o líder mandou. O outro entendeu o que realmente estava em jogo ali. Então a obra de Deus tem que ser feita com base em revelação. Porque senão você vai cansar, você vai se frustrar com pessoas, né? Quantas pessoas, irmãos, né, vê aqueles vídeos lá da África e fala, eu quero ser missionário lá na África. Chega lá, irmãos, as pessoas não são tão bonitinhas quanto aparecem no vídeo, né? Pessoas mentem, pessoas te decepcionam, pessoas te deixam na mão. E aí toda aquela paixão que a pessoa tinha, né, se ela é baseada só numa impressão da alma, vai embora. Nós temos que ter revelação da parte de Deus. Eu te pergunto, a igreja que você está, se por um acaso é a igreja que eu pastorei, você está lá por causa de uma revelação de Deus? Você sabe, as decepções vêm. Decepções com liderança, decepção com irmãos. Mas se você tem revelação da parte de Deus, que é Deus quem te colocou ali, porque tem algo que Deus quer fazer na sua vida através de nós, através daquela igreja, você vai permanecer. Então é muito importante porque a revelação é que nos sustenta na hora da tentação, mas eu podia ter colocado aqui, na hora da nossa prova. Amém? Como obter revelação? Né? Eu sei que nós estamos indo mais rápido hoje, que eu estou preocupado com o tempo, não quero estourar o tempo dessa aula, então eu estou dando uma acelerada, porque hoje nós vamos encerrar esse módulo, né? Como então nós obtemos revelação? Primeiro, você tem que estar cheio da palavra de Deus, né? 1 Coríntios 15, 46 fala que primeiro, não é primeiro aquilo que é espiritual, mas sim o natural e aí depois é o espiritual. O que quer dizer com isso? Primeiro são as coisas naturais, as coisas que estão ao nosso alcance, né? Primeiro nós
eu gosto de usar aquele exemplo quando o profeta chega para a viúva e fala, olha, arruma vasilhas vazias, né? E aí quando aquela mulher arruma um monte de vasilhas, ele começa a multiplicação dos azeites, né? Então, veja, para que Deus, a parte de Deus, que é a parte sobrenatural, ela vem sobre algo que foi construído no natural. Ele só multiplicou azeites nas vasilhas que já estavam ali. Então, primeiro nós fazemos a nossa tarefa, fazemos a nossa parte, né? Para depois vir o espiritual. Então veja, você se enche da palavra, você medita, né? Você vai ver nos Salmos, né? Davi falando, medito na sua palavra dia e noite, né? Não se apartará de mim a tua palavra. Então primeiro a gente anda cheio da palavra de Deus, aquilo que é natural, aquilo que qualquer pessoa consegue fazer, é pegar a Bíblia e ler, mas aí em cima daquilo que é natural, Deus faz o sobrenatural. Como eu falei, é lendo um versículo. Ler um versículo não tem nada de espiritual. Qualquer pessoa faz, não precisa nem ser crente. Mas o crente, ele pode ler aquele versículo. E aí o Espírito Santo vem e traz dentro daquele versículo uma revelação para o espírito dele. A mesma coisa uma pregação. Qualquer pessoa pode escutar uma pregação, mas quando nós temos o Espírito Santo, Deus pega aquela pregação que é algo natural e em cima dela ele traz uma revelação para nós. Ele traz algo que não é compreensível humanamente, né? Uma situação que aconteceu muito interessante que nossa igreja estava com uma excursão lá em Israel e o guia estava contando, né, uma história, inclusive era essa do filho pródigo, né? Eles estavam comentando isso, ele comentando com o pastor Aloysio, e o pastor Aloysio trouxe a ele um entendimento a respeito dessa parábola, né? E aquele guia ficou assim, ficou admirado daquele entendimento, porque ele nunca tinha ouvido falar isso, ele só conhecia aquilo que qualquer pessoa lendo as escrituras vai ver, o filho pediu herança, saiu de cá, mas veja, isso qualquer pessoa faz. Na verdade, o que interessa para nós nas escrituras é a revelação da palavra, né? Quando você olha para um texto, o Espírito Santo te ensina algo que as pessoas naturais, que a mente humana não conseguiria ler naquele texto. Por isso que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Cada vez que você lê ela, Deus te traz revelação em cima daquilo que é natural, em cima daquilo que qualquer pessoa pode ler. Mas a revelação é só o Espírito Santo que pode trazer. Mas então, como obter? Seja cheio da palavra, leia a palavra, né? Escute a palavra, medite na palavra. Então, quando você está cheio, você sabe, Deus e a palavra são um só. Jesus fala que ele é o verbo vivo, né? Ele é a palavra que tomou forma humana. Quando você está cheio da palavra, você está cheio do próprio Deus, né? Quando nós cantamos canções que estão de acordo com a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando estamos o tempo inteiro ruminando. Você sabe, a ovelha é um animal ruminante, né? Ele come e fica ali horas e horas, né, mastigando aquela comida. Eu não sei que é um trem meio nojento, espero que você não esteja almoçando nesse momento, mas esse ruminar da palavra de Deus, estar cheio da palavra, Deus vai usar isso para trazer revelação para você. O que mais? Um coração consagrado a Deus, né? O pecado produz insensibilidade em nosso coração e nos incapacita a ouvir e receber de Deus. Ele dá ao diabo espaço para nos cegar e assim nos impedir de obter a revelação de Deus. Você sabe, no Velho Testamento, né, fala muito da lepra. E a maneira como nós estudamos o Velho Testamento, aplicando ele nos dias de hoje, né, há uma correlação da lepra com o pecado. E é interessante que, de fato, né, primeiro, lepra é contagiosa, pecado também é contagioso. Você fica muito tempo perto de alguém que peca, daqui a pouco você vai estar pecando junto com essa pessoa. Mas há outras coisas interessantes. Eu podia passar o dia aqui fazendo essa correlação. Mas uma das características da lepra é produzir insensibilidade, né? E quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, quando estamos envolvidos com o pecado, nós nos tornamos insensíveis para a voz de Deus. Né? E tem pessoas que falam, eu pequei, o Espírito Santo parou de falar comigo, né? Principalmente essas pessoas que acreditam nessa doutrina que o Espírito Santo se retira de nós. Na verdade, essa pessoa o Espírito Santo não se retirou dela, perdão. Mas muito pelo contrário,
O Espírito Santo estava lá, mas a voz do Espírito Santo estava sendo cada vez mais abafada pelo pecado. A pessoa que peca, ela vai se tornando insensível pelas coisas de Deus, né? Agora é interessante que... E o pecado ele é como uma sujeira, né? Mas é interessante que Jesus ele fala, né, para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós somos limpos do pecado. Você sabe, às vezes não é só o pecado que nós praticamos, mas é o pecado que nós presenciamos, né? Às vezes os nossos olhos enxergam tanta iniquidade, né? Aquilo vai impregnando na nossa cabeça, né? Às vezes você está no trabalho e você mesmo não fala palavrão, mas você escuta das pessoas à sua volta e aquilo acaba afetando a gente, né? A maneira de nós nos limparmos dessa sujeira do mundo é pela palavra de Deus. Então, Jesus ele fala que nós precisamos nos limpar, né? E foi inclusive quando ele estava lavando os pés dos discípulos, né? Os pés são a parte nossa que tem contato com o mundo, né? E aquilo vai se sujando e precisa ser limpo diariamente pela palavra de Deus. Então, um coração consagrado, um coração limpo, um coração puro, um coração simples, né? A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Se você tem soberba, se você acha que você já sabe tudo, que você não vai aprender com homens, né? Você não vai receber nada de Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Se você já sabe tudo, né? O principal requisito para você ser cheio é você estar vazio. Como é que Deus vai encher um vaso que já está cheio, né? Então, um coração consagrado a Deus é mais uma das coisas. O que mais? Coração ensinável, isso que eu falei, da soberba, né? Quem não se dispõe a aprender com os outros também não vai aprender diretamente com o Senhor. 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Isso é maravilhoso, porque Deus podia ter feito a humanidade de uma vez só e podia ter falado diretamente com todo mundo. Mas ele escolheu criar um homem e uma mulher, um casal, e dali, geração em geração, e a maneira como ele queria que as pessoas o conhecessem, né? E muita gente ainda resiste, né? A gente fala isso que é a síndrome de Adão, né? Eu só aprendo com Deus, né? Só se Deus falar comigo. Não, Deus colocou pais naturais, colocou pais espirituais, colocou irmãos para que a gente seja humilde e aprenda com todos, né? O próprio Jesus Cristo, eu não digo que ele aprendeu, mas ele se submeteu. A Bíblia fala que ele foi lá até João Batista para ser batizado. Veja, João Batista ele pregava para pecadores, né? E antes de batizar, ele pregava o seu sermão de arrependimento. E Jesus estava lá junto com os pecadores, ouvindo o sermão de arrependimento para poder ser batizado. Que lição de humildade, né? Lá em Filipenses fala que Jesus se humilhou até a forma de homem, né? E se despiu da sua glória e aprendeu a ser submisso. Olha, se o próprio Deus aprendeu a ser submisso, né? Por que nós, né? Porque é tão difícil às vezes para nós nos submetermos às pessoas, né? Pessoas que têm problema de se submeter à autoridade, né? Então, ela se dá bem com todo mundo, só não se dá bem com a autoridade, com o líder, com o pastor. Pessoas que têm problemas, né? Dificilmente essas pessoas vão aprender, porque a própria Bíblia fala, Jesus disse para os seus discípulos: não me vereis até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então nós precisamos aprender a receber os profetas na qualidade de profetas para poder receber o galardão do profeta, né? Então, coração ensinável é um dos requisitos para obter revelação. Coração limpo, né? Existem muitas coisas que não são pecaminosas, mas que tornam o nosso coração impuro, né? Você sabe, eu citei aqui, né? Nós vivemos no tempo da hiperconectividade, né? Não é só aquilo que é pecaminoso, mas tem muita coisa que a gente entulha tanto o nosso coração que não tem mais espaço para a palavra de Deus, que a gente está tão saturado, né? De assistir filme, ou de ver novela, ou de ver série, ou de perder tempo vendo rede social. Você não tem mais espaço para outras coisas, né? É importante ter um coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses são os que verão a Deus, né? E também, acho que é o último tópico, isso mesmo. Por último, um coração sem véu. O que isso significa?
Se você for olhar lá em 2 Coríntios 3,15, o apóstolo Paulo fala o seguinte: até hoje, quando é lido Moisés, né? O que Moisés? Como que é lido Moisés? Está falando aqui sobre a lei de Moisés, né? Sobre aquilo que Moisés ensinou para o povo, porque o judeu ele lia isso, era a base de estudo deles, né? Vamos estudar Moisés, o que Moisés disse. O que Moisés disse? Moisés estabeleceu as leis que ele recebeu lá no Monte Sinai. Então, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? O apóstolo Paulo estava falando que havia um véu sobre o coração dos judeus que os impedia de enxergar a revelação de Jesus. Eu recomendo que você leia 2 Coríntios 3, o capítulo completo, para você entender esse contexto aqui. Mas basicamente é o seguinte: se você conhece lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que Moisés, quando ia orar a Deus, ele ia para sua tenda, né? E quando ele passava um tempo ali com Deus, e quando ele saía daquela tenda, o rosto dele brilhava, né? E aí com o tempo, aquele brilho estava diminuindo. E aí ele coloca um véu sobre o seu rosto, para que as pessoas não percebessem que o brilho estava indo embora, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que esse brilho, né, era o brilho da lei, que com o tempo ele foi perdendo, porque agora nós vivemos dentro de uma nova aliança, né? E hoje, quando as pessoas ainda estão buscando ler aquilo que Moisés estava ensinando, né? Buscando as leis de Moisés, buscando falar dos mandamentos, né? Do ministério da condenação, como o apóstolo Paulo chama isso, você tem um véu, e esse véu te impede de enxergar a Cristo. Você só vai enxergar a Cristo quando você retirar o véu da lei, ou seja, quando você entender a graça de Deus. Eu sei que eu posso ter ido longe aqui, complicado um pouco, mas nós vamos ter, o 5º módulo vai falar especificamente sobre isso, nós vamos ter um tempo para falar mais a respeito disso. Mas quando a gente fala de um coração sem véu, eu quero falar de um coração que está cheio da graça de Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus baseados na graça e não baseados na lei, no favor merecido, na obediência, no toma lá da cá, né? Na bênção conquistada, na bênção comprada, né? Através da nossa obediência. Nós temos que nos relacionar com Deus através da graça, né? Então você só vai ter revelação quando você permitir que a graça de Deus, né, venha inundar o seu coração. Mas eu vou falar mais a respeito disso lá no capítulo 5, porque no mínimo 4 aulas para poder explicar mais esse assunto. Por hora, eu só vou dar essa dica: esteja cheio da graça de Deus, senão você não vai conseguir ter revelação de Jesus. Ok? E para finalizar a nossa aula aqui, para concluir, eu vou pegar 2 palavrinhas lá do grego para que você entenda. Uma chama logos e outra chama rema. Né? Lembra que nós lemos agora há pouco aqui, lá em Coríntios, que primeiro vem o natural e depois é o espiritual. Então, logos é o natural, rema é o espiritual. Por quê? Quando eles vieram traduzir para o português, as 2 palavras eles traduziram como palavra, como letra, aquilo que é escrito. Então, logos no grego significa aquilo que é escrito, a letra. E rema também traduziram como palavra, com aquilo que tá ali na Bíblia, né? Só que as 2 coisas, apesar de significar palavra, têm um sentido diferente. Logos é a palavra escrita, é a palavra natural, a palavra que eu pegar um papel aqui e escrever. Isso é logos, né? É aquilo que o homem natural consegue enxergar nas escrituras. É aquilo que qualquer um de nós pode escrever logos, né? Que é palavra escrita. É aquilo que Deus falou e que foi registrado para nossa orientação. Hebreus 1 diz assim: ela contém o que Deus falou pelos profetas e por meio do Filho. É o que está registrado na Bíblia. Agora, rema é a palavra revelada. É a mesma palavra, só que quando o Espírito traz aquilo como revelação. Lembra que eu falei que revelação do Espírito é quando Deus traz luz, não que você
não estivesse enxergando aquela palavra. Mas agora você consegue, aquilo te salta aos olhos. Agora você teve o entendimento, você teve, perdão, quando você tem, de fato, o entendimento da parte de Deus, não é entendimento fruto da mente humana. Então, você teve um rema em cima de um logos, em cima da palavra escrita. A palavra logos é natural, o rema é a palavra espiritual, a palavra traduzida e impressa no teu espírito através do Espírito Santo. É a palavra que Deus está falando conosco pessoalmente. É aquela palavra que está queimando em nosso coração. Então eu posso ler um versículo, posso ler um salmo, né? E aquele salmo falar de uma forma específica com você. Pode ser a resposta para algo que você queria. Mas para outra pessoa na mesma sala pode significar uma outra coisa. O Espírito Santo usa aquela passagem para trazer uma lembrança de uma ferida que Deus queira curar. Para outra pessoa pode significar outra coisa. Então esse é o rema, é a palavra personalizada, trazida diretamente do Espírito para nós. É o Espírito Santo como professor particular seu, trazendo a explicação daquela palavra logos, que é natural, mas ele trazendo em forma de revelação para você. Tá? Nem sempre, né, todo mundo vai ter o rema, né? Não é assim, não pensa você que o tempo inteiro você vai descobrir uma... Senão daqui a pouco cada um vai ter... eu descobri uma nova Bíblia, não é nada disso não. Mas é Deus falando com você, né? E às vezes Deus te revela uma única palavra e aquilo vai produzir mudança em você. Lembra que nós falamos que uma das características da revelação é que ela produz mudança, né? Quando você tem revelação das coisas de Deus, aquilo começa a mudar você, é uma mudança metabólica, né? É muito comum a gente falar que a gente é o que a gente come, né? E é a mesma forma, tudo aquilo que a gente consome passa a ser parte de nós. Mas não é a palavra logos que nos muda, é a palavra rema. Por isso que tem pessoas que, eu já li a Bíblia 10 vezes, mas você vê que não conhece nada, apesar de ter lido muito, né? Não é o tanto que você lê, mas é como você lê. Não é o que você lê, mas é o que o Espírito Santo lê para você. E isso nós chamamos de rema, né? Eu tenho certeza que a sua abordagem da Bíblia vai ser diferente a partir de agora. Você, quando lê um texto, você não vai ter pressa de acabar aquele capítulo, mas você vai querer que o Espírito Santo te conte o que está ali escondido naquelas palavras, naquele logo. Que o Espírito Santo te traga o rema que está ali naquele logos, naquelas palavras que estão escritas ali. Bem, como eu falei, talvez essa percepção, essa diferenciação não seja tão simples agora, né? Como eu recomendo em todas as aulas, se for o caso, assista de novo, medite a respeito disso, né? Se você tiver alguma dúvida, continue, você pode mandar mensagens, né, para o seu monitor, para quem está te acompanhando, né? Por onde você recebeu esse link dessa aula, você pode responder ali mesmo e enviar as perguntas que você tiver e qualquer dúvida. E com certeza, à medida que nós formos falando mais e mais sobre esse assunto aqui, eu creio que você vai ter mais intimidade com o assunto e mais revelação a respeito disso, né? Eu coloquei aqui rapidamente, não vou ler, nós não temos tempos para isso, mas exemplos de onde o logos aparece na Bíblia, como em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus está aqui se referindo à palavra escrita, palavra que foi registrada. Mas nós temos aqui, por exemplo, exemplos de rema, né? Como em Mateus 4:4. Jesus respondeu ao diabo ali quando ele estava sendo tentado: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, essa palavra no original é rema e não logos, aparece na Bíblia lá como rema, ou seja, de toda revelação que sai da boca de Deus. Então, voltando aqui, deixa eu voltar. Em todos esses versículos aqui que eu coloquei, você pode dar um pause aí, copiar e checar na sua Bíblia, né? O que foi traduzido para o português como palavra, no original está escrito logos. E aqui, nesses exemplos, aqui todas as vezes que aparece nesses versículos, que aparece a palavra na sua Bíblia, no original é rema, ou seja, revelação da parte de Deus. Ok, meus irmãos? Por último, cadê? Tem a pergunta para a gente finalizar a aula.
Cadê ela? Aqui, a nossa pergunta, nossa atividade, né? Então você vai responder essas duas perguntas aqui. Primeira, onde que nós recebemos a revelação de Deus? Como é que nós percebemos? Aonde que chega essa informação até nós? Aonde? Tá? E segundo, por que é importante nós termos revelação da parte de Deus? Tá? E dessa forma eu concluo esse nosso primeiro módulo. Parabéns você que chegou até aqui, você que está fazendo esse curso. Não perca esse ímpeto, não perca essa vontade, esse desejo, porque eu tenho certeza que isso é algo que vai transformar, vai te abençoar, vai mudar a sua vida, vai fazer diferença no seu ministério. E eu tenho certeza que isso já está gerando vida, né? Não seja alguém conduzido pelas vontades, não seja alguém conduzido por emoções, nem pela sua mente, mas siga aquilo que o Espírito está queimando no seu coração, né? E que você continue. No módulo seguinte nós vamos falar como viver uma vida guiada pelo Espírito, né? Uma vez esse módulo nós tratamos como escutar. E agora no seguinte, como agora nós vamos colocar isso em prática, como vamos viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Eu tenho certeza que desde a primeira aula você já vai começar a colocar em prática isso e já vai perceber essa vida sobrenatural guiada pelo Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e até a próxima aula.